Eu quero orar com você agora ao estudarmos este capítulo tão importante da Palavra de Deus, hoje, Isaías capítulo 17. Querido Pai, ao abrir a Sagrada Escritura, quero ouvir a Tua voz junto com os meus amigos que acompanham este estudo. Usa-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 17 de Isaías é muito interessante e eu quero convidá-lo para que você leia todo o capítulo depois, sozinho ali na sua casa. Ele é uma mensagem contra Damasco e também uma mensagem contra Israel. E o capítulo 17, ele é uma ampliação de Isaías, capítulo 7, verso 1 até o versículo 16. E ele apresenta aqui várias lições. Apresenta um Deus que avisa porque quer salvar. Apresenta um Deus cuja palavra se cumpre. A palavra do Senhor é fiel. A palavra de Deus, ela é perene, ela é segura. Isso nós podemos ver no capítulo 17. E eu mencionei aqui, ou seja, eu destaquei aqui, alguns versos que chamaram a minha atenção, nos quais eu pude parar um pouquinho, lembrar de outros versículos da Bíblia e entender que Deus estava falando comigo. É isso que você deve fazer também quando você estiver lendo a Bíblia. Sublinhe, pare, marque, escreva num papel o verso que chamar a sua atenção. O verso 3 é o primeiro verso que eu destaco aqui, onde diz assim: Fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Por que eu destaquei esse verso? Porque ele fala da glória. O que ele está dizendo aqui é que a glória de Israel, ela foi efêmera. O que ele está dizendo aqui é que ela foi passageira porque eles se afastaram de Deus. O que ele está me lembrando aqui é que a glória deste mundo, ela é passageira. Por mais que eu tenha dinheiro, por mais que alguém tenha status ou fama, a glória deste mundo, ela é passageira. Sem Deus, nós não somos nada. Então, quando eu li aqui sobre a glória do Senhor, eu fiquei pensando, nós não somos nada sem Deus. Por mais influente que você possa ser, por mais dinheiro que você possa ter, sem Deus, um dia tudo passará. E passa rápido, hein? Por isso esse verso, só esse verso aqui, já fala ao meu coração e chama a minha atenção para a necessidade de buscar a Deus de maneira mais intensa. Outro verso que eu quero destacar, e eu mencionei, e eu rabisquei aqui, é o verso 6. O verso 6 diz assim: Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, ou 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor. Ainda ficarão alguns rabiscos. Essa ideia de ficar um remanescente, de ficar um restante, ela é constante no livro de Isaías. Por exemplo, eu tenho aqui anotado Isaías capítulo 10, verso 20 a 22, Isaías 11, versos 11 e 16, Isaías 37, verso 4 e o 32, falam da ideia do remanescente. Aquele que não se corrompeu, aquele que não se desviou dos caminhos do Senhor, aquele que confia em Deus, aquele que busca o Senhor todos os dias, aqueles que são fiéis à sua palavra. Então, esses são chamados de remanescente. Eu e você podemos ser parte do grupo de remanescentes que adora o Senhor. Outro verso que me chama a atenção aqui em Isaías capítulo 17 é o verso 7. O verso 7 diz assim: Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Então, a frase que chamou minha atenção é essa frase do versículo 7. Olhará o homem para o seu Criador. Primeiro, Deus é apresentado como Criador, né? Nós não somos obras do acaso. Deus nos planejou. Mas depois, o verso também fala para mim de juízo, ou seja, os juízos de Deus mencionados aqui fariam com que o povo desviasse os olhares dos ídolos e voltassem os seus olhares para o Criador, aquele que é maior que os ídolos. O versículo aqui 17 também, ele mostra para mim o seguinte, que nós não devemos esperar as provações para sermos fiéis, mas nós devemos olhar para o Criador nos momentos de bonança, quando tudo vai bem, quando tudo está certo, ali nós devemos olhar para o Criador. Sabe por quê? Porque quando vierem os momentos difíceis, se eu aprendi nos momentos de bonança a confiar em Deus,
eu conseguirei, com a ajuda do Senhor, aliás, eu conseguirei até olhar para o Senhor nos momentos difíceis com maior segurança. E quando olhamos para Deus, Ele nos ajuda, Ele confia em nós. Você tem problema? Olha para Deus. Você está passando momentos de alegria? Olha para Deus. Olhe para Deus sempre. Outro verso que eu destaquei, eu quero falar para você, é o verso 10. O verso 10 diz assim, ó: Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantas de muda de fora. O que esse verso falou comigo? Bom, primeiro, que Deus é a minha salvação, né? Segundo, Ele é a defesa do seu povo. Ele defende o seu povo. E, ao ler esse verso, facilmente a gente lembra de que o povo de Deus sofreu as consequências da destruição e perseguição e tal, porque eles abandonaram esse Deus que os protegia. Largaram a mão do Senhor, como um filho pequeno larga a mão do pai ou da mãe e cai. Então, olha que grande lição esse texto nos dá por contraste. Ao ver um povo que abandonou o Senhor, nós aprendemos, eu não quero abandonar a Ele, porque Ele é minha rocha, a rocha da minha salvação. Outro verso que eu destaco, é o verso 13. O verso 13 diz assim, vamos ler. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes, diante do vento e como pó levantado pelo tufão. Vou ler o verso 14 também, que diz, ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. O que o texto está apresentando aqui? Primeiro, tem uma frase aqui nesse verso, no verso 13 principalmente, diz assim, ó, Deus as repreenderá. O que significa isso? Significa que Deus interveria para salvar o seu povo. Deus as repreenderá. O que significa isso? Significa que Ele ainda hoje intervém em meu favor e em teu favor. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto. Ele intervém para salvar, Ele intervém para guiar, Ele intervém para proteger, Ele intervém para abençoar, Ele intervém para dar sabedoria. Agora eu preciso querer essa intervenção divina, porque Ele não força a entrada na vida de ninguém. Aliás, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Deus respeita você. Então, se você disser assim, eu não quero ser salvo, eu quero ser destruído, Deus vai chorar, Deus vai apelar, Deus vai fazer de tudo para que você não siga por esse caminho, mas vai respeitar a sua decisão. Aqui no versículo 14 também, eu anotei aqui o seguinte, a frase antes que amanheça. A frase antes que amanheça, ela me lembra o seguinte, que a noite para Sião começou com a escuridão e pavor, mas findou com alegria. Por quê? Findou com alegria porque eles confiaram no Senhor. E sabe, para aqueles que confiam no Senhor, você pode até passar pela escuridão da noite. Pode até passar pelo pavor da escuridão. Mas amanhã será certa na tua vida. Amanhã será certa. Há um texto, por exemplo, em Isaías 37, verso 22 em diante. Isaías 37. Deixa eu aqui anotar para você. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu marcado aqui. Vou lá para Isaías 37. Vamos lá? Isaías 37. Se você tiver a sua Bíblia, abra comigo. Ela diz assim, ó. Vamos ler juntos. O que diz a palavra? Versículo 26. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, o faço executar. Depois, no versículo 28, diz, mas eu conheço o teu assentar, conheço o teu sair, conheço o teu entrar. Olha que lindo, Deus conhece a nossa vida. E no verso 35 diz, eu defenderei esta cidade por amor de mim. Vamos voltar lá agora, no capítulo 17. Então, o versículo 14 diz, ao anoitecer, eis que há pavor,
e antes que amanheça o dia, já não existem. O que o texto está dizendo é que Deus te conhece, Deus cuida de você por amor, que Ele te ama, por amor do seu nome, por amor de você, Ele te ama e Ele quer te proteger. Ele quer te guardar. Cabe a nós, então, ao lermos esse capítulo, o capítulo 17, cabe a nós tomarmos a nossa decisão. E a decisão é: você confiará em Deus? Quando passar por problemas e por lutas, você confiará nele? Se não aprendermos a confiar em Deus em tempos de alegria, de bonança, certamente será mais difícil confiar nele quando vierem as provações e as dificuldades. É por isso que eu quero orar por você agora, para que você seja abençoado pelo Senhor e aprenda a desenvolver uma confiança neste Deus que te conhece, que te ama e que quer te salvar. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade de te buscar a cada dia. Obrigado pela certeza de que Deus cuida de nós. Abençoa cada um dos telespectadores da TV Novo Tempo e dos internautas. Cuida de nós e derrama Teu Santo Espírito sobre as nossas famílias, nossos amigos, nossos queridos. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que Deus te abençoe neste dia. Que Deus te abençoe sempre. E lembre-se, se você fizer de Jesus Cristo a sua prioridade, você será reavivado pela sua palavra.